brasileiro, quando ouve o termo eleições, já liga o alerta para o que está acontecendo no país, que confirmou no último domingo, dia 2 de outubro, que teremos segundo turno. Mas não é sobre esse processo eleitoral que a gente vai falar hoje. É sobre a eleição da Knesset, o parlamento israelense. A votação acontece em menos de um mês, no dia 1º de novembro. Os partidos árabes, antes unidos, racharam. A esquerda israelense e partidos tradicionais, como o Trabalhista ou Avodá, enfrentam dificuldades para serem relevantes. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu tenta voltar ao poder. Será que ele conseguirá somar 61 cadeiras para formar uma coalizão? A gente só vai ter certeza mesmo em um mês. Mas vamos tentar entender um pouco, né, como chegaremos até lá. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de cultura judaica, sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e hoje a gente volta a receber a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel. Tudo bem, Dani? Bem-vinda de volta. Obrigada, estou aqui em casa, né? Já me sinto em casa. E, Dani, bom, começa contando para a gente como está o clima em Israel. Já teve uma movimentação com cara de eleições, mesmo que o israelense não aguente mais votar, né? Já são muitas eleições seguidas, várias nos últimos anos. Como que está o clima nesse sentido? Agora que está se aproximando, falta menos de um mês para essa votação. Realmente agora está esquentando, né? Está esquentando, todos os tambores estão rufando, né? Agora a gente está no meio de um feriado importante, né? Que amanhã vai ser aqui o Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia mais solene do calendário judaico, então está dando uma paradinha, porque tem esses feriados, né? Os israelenses meio que param entre setembro e outubro por causa do Ano Novo, Rosh Hashanah, Yom Kippur, depois tem Sukkot, mas enquanto isso, entre um feriado e outro, está esquentando realmente a situação. Você já começa a ver pessoas nas ruas. Por exemplo, agora, todo sábado, às 5 da tarde, em cima de quase todas as pontes da estrada número 2, que é a estrada que liga Tel Aviv a Haifa e outros lugares também, você vê em todas as pontes em cima dessa estrada manifestantes contra o possível retorno do Benjamin Netanyahu ao poder, se ele conseguir formar o próximo governo. Então, foram os mesmos manifestantes que fizeram muitas manifestações nos últimos 2 anos pelo fim do governo dele, né, nos últimos 3 anos, na verdade, e agora estão com medo que ele volte ao poder. Então, já voltaram essas manifestações. E já começa o disse-me-disse entre posição e situação, uma briga interna entre o pessoal que está da situação, que é a coalizão atual, que está se desmanchando, né, que ela é só temporária nesse momento, está tendo brigas internas. Quer dizer, então, realmente, a situação está esquentando. Agora, e como você falou, os israelenses estão cansados, mas, ao mesmo tempo, provavelmente vão voltar às urnas, como sempre, mais ou menos 65%, 70% provavelmente vão votar, né, num país que não tem eleição obrigatória, né, então é um nível alto, mas o que une todas essas 5 eleições, essa vai ser a quinta eleição desde março de 2019, né? O que une todas as eleições é só um assunto: to Bibi or not to Bibi. A gente vai ter um governo com Benjamin Netanyahu ou sem Benjamin Netanyahu? Tudo que tem a ver com essas eleições dos últimos 3 anos só tem esse assunto. Você é pró ou contra Benjamin Netanyahu? Legal, Dani. Bom, a gente está falando aqui, né, ainda nessa ressaca, né, pós resultados aí, como a gente falou no começo, rumo ao segundo turno aqui no Brasil. E você trouxe um pouco das perspectivas de como estão as coisas aí, né, no dia a dia, e como a gente também disse na introdução, Netanyahu, ele tenta, né, a todo custo voltar ao poder. Queria que você comentasse um pouco mais detalhadamente quais são as perspectivas disso realmente acontecer. Pois é. A questão aqui está complicada, porque desde que o Netanyahu, desde 2019, quando começou a ser essa roda viva de eleições, né, essa é a quinta, como eu falei, existe um impasse. O impasse é que existem dois blocos, como eu falei antes, anti-Bibi e a favor do Bibi. E o que acontece é que o Benjamin Netanyahu, desde 2019, que foi, né, a primeira eleição desse ciclo todo, não consegue formar um bloco com
com mais de 50%, com 61 assentos, cadeiras no parlamento. Ele consegue, e depois não consegue, aí no último ano, em 2021, ele não conseguiu, e aí teve essa nova coalizão que está sendo desmanchada agora. E todas as pesquisas dizem que novamente isso vai acontecer. O bloco pró-Bibi não vai chegar a 61 cadeiras do parlamento, e o bloco anti-Bibi também não vai chegar a 61 cadeiras do parlamento. Então, muita gente já está falando, vamos abrir nossas agendas para abril do ano que vem, para as eleições número 6. A verdade é que há um impasse na política israelense por causa de uma pessoa, Benjamin Netanyahu. Ele fez tantos inimigos, mesmo na direita, né, que ele é o grande representante da direita, ele fez tantos inimigos que mesmo algumas pessoas da própria direita não juram de pés juntos que nunca mais vão fazer coalizão com ele. Então, ele perde essa possibilidade de formar um governo com mais de 61 cadeiras do parlamento. E a oposição, que está enfraquecida nas últimas décadas, né? Até deu uma crescida agora com o centro, com partidos fortes de centro, como o partido do Yair Lapid, que é atualmente o primeiro-ministro, do Benny Gantz, que é o ministro da Defesa. Quer dizer, você tem um centro fortalecido. A esquerda está enfraquecida, mas o centro-esquerda está fortalecido. Mas eles também não conseguem chegar ao número mágico de 61 cadeiras. Então, o impasse é esse. Enquanto Netanyahu estiver na vida política israelense, isso vai acontecer. O day after, no dia que ele se tocar, que ele precisa cair fora da política, talvez seja mais fácil para a direita formar um governo, porque Israel tem mais votos para a direita. E pode, talvez, fazer um governo de centro-direita. Mas enquanto Benjamin Netanyahu estiver no poder, vai ser muito difícil conseguir chegar a esse número mágico de 61 cadeiras. Dani, detalha um pouco para a gente como que ele tem feito essa campanha. Quem é o Bibi hoje, né? O Bibi, na minha visão, que pode estar totalmente errada, se radicalizou há algum tempo, depois que ele se aproximou muito do Trump, ele começou a fazer parte dessa nova direita ultranacionalista que se espalhou pelo mundo, se reflete em vários países. Eu queria saber como está essa campanha dele hoje, quais são os argumentos dele. Ele tem, assim, esse teor, como outros líderes, de moralismo, princípios religiosos, porque a bandeira dele sempre foi a segurança de Israel. Então, quem é o Bibi Netanyahu que tenta voltar em 2022? O que mudou nele nesse período? Olha, o que mudou nele foi o seguinte. Primeiro, quero só deixar claro que eu não acho que o Netanyahu é do calibre de líderes da extrema-direita, semifascistas no mundo, como você tem hoje na Polônia, como você tem na Hungria, o Putin, o Trump, até que não aceitou, né, ter o resultado das eleições, né, em que ele perdeu. Eu acho que o Netanyahu ele ainda está jogando no campo democrático, ele nunca reclamou que tem fraude nas eleições, ele entregou ano passado o poder para o Yair Lapid e para o Bennett. Então, eu acho que não dá para chegar e falar que ele faz parte dessa direita ultranacionalista mundial. Eu acho que não, mas eu acho que ele surfa nessa onda. Tá? Ele é um cara que, na verdade, ele era, como o próprio Likud, o partido dele, era um cara de centro-direita, né? E um cara, inclusive, secular, né? Não religioso, um cara que tinha visões neoliberais e econômicas, né? Ele foi ministro da Economia aqui, inclusive, e tinha também uma visão mais progressista, talvez não muito, mas nunca foi de achar que a religião tem que lidar, tem que comandar o país, nunca falou de questões aqui, que aliás são não questão aqui em Israel, como aborto, porte de armas, essas questões não existem aqui em Israel. A questão de valores que mais existe aqui é a questão da vida da minoria ultra-ortodoxa. Eu vou chegar a esse ponto. Quer dizer, então, na verdade, Netanyahu ele era um cara de centro-direita, como o próprio Likud sempre foi, né? De centro-direita. Só que, aos poucos, como ele foi brigando com ex-aliados, né? Ele foi tendo que buscar apoio mais à direita no campo político. E aí ele foi ficando mais direitista também no discurso e também no apoio que ele
que ele teve nos últimos governos dele, tá? Em vez de ele buscar apoio no Partido Trabalhista ou os partidos de centro, ele até tentou algumas vezes, né? Mas ele começou a fazer, a buscar como se fossem aliados naturais dele, né? Começou a dizer que os aliados naturais dele são gente mais à direita do Likud. Gente que antes do próprio Likud dizia, não, não é, esses não são, a gente não pensa como eles. Mas o Netanyahu descobriu, porque como aqui é tudo questão de números, né? Quantas cadeiras tem no parlamento e tal, esse jogo dos números fez o Netanyahu começar a falar, não, então eu vou nos aliados que não vão brigar comigo, que vão aceitar ficar comigo, né? Então, por exemplo, os ultra-ortodoxos, que nunca foram totalmente políticos nesse sentido, eles já fizeram coalizão com a esquerda também no passado, né? Mas o Netanyahu começou a prometer e fazer coisas muito mais do que os trabalhistas jamais fizeram. Vou dar um exemplo agora, por exemplo, ele disse que se ele for eleito, ele ele vai deixar que as escolas ultra-ortodoxas não precisem chegar a um ponto de ensinar os alunos aulas de inglês, matemática, porque hoje em dia o Ministério da Educação diz o seguinte: você é uma escola ultra-ortodoxa, se você não dá aula de matemática e de inglês, essas coisas básicas do mundo moderno para os seus alunos, além da Torá, né, além da Bíblia, você ganha menos dinheiro, menos subsídio do governo. Se você quiser ganhar mais dinheiro, você tem que ensinar os seus alunos matemática e inglês. Você tem que ensinar seus alunos, sei lá, ciência eu acho mais difícil, mas assim, geografia, sei lá, ensinar algumas coisas que elas são importantes para a vida da criança depois, se quiser deixar a religião e quiser se tornar secular, né? E aí o Netanyahu falou, não, se eu for eleito e vocês me derem seus votos, não vai precisar mais disso, vai todo mundo ganhar todo o dinheiro, não precisa mais, pode ensinar só a Torá, entendeu? Quer dizer, isso aí foi um escândalo, isso aconteceu há pouco tempo atrás, que se mostra como o Netanyahu está buscando essas alianças. Outra aliança que ele buscou e que ele está buscando cada vez mais é dos ultranacionalistas que beiram ao fascismo, como aquele parlamentar Itamar Ben-Gvir, né? E o Bezalel Smotrich são dois parlamentares que realmente são xenófobos e são beirando ao fascismo, coisas que o próprio Knesset não aceitaria alguns anos atrás, e o Netanyahu fez de tudo para que eles fizessem uma aliança e concorressem já há alguns anos, mas agora também juntos ao parlamento, porque ele sabe que esses grupos ultranacionalistas vão aceitar fazer coalizão com ele. Quer dizer, então o Netanyahu ele foi ficando mais à direita porque ele foi brigando com as pessoas que eram mais à esquerda, entendeu? Então ele só sobrou para ele fazer essas alianças mais à direita para conseguir as 61 cadeiras. Agora, pessoalmente, eu não sei o quanto pessoalmente ele é um cara de extrema direita, conservador. Acho que não, ele é um cara secular. Ele tem um histórico de uma família também meio até mais progressista. Ele não é um cara, sabe? Ele pode até ter uma retórica às vezes tal, mas ele não fica falando de religião, ele não fica falando tendo esse discurso da direita ultranacionalista mundial. Quer dizer, é uma situação um pouco diferente. Eu acho que no caso do Netanyahu é realmente porque ele brigou tanto com outros aliados que ele teve que começar a falar a língua dos aliados mais à direita que ele para conseguir sobreviver politicamente. Realmente, ele não larga o osso, mas, por outro lado, queima todas as pontes, né? Então, tem esse posicionamento até meio contraditório. E queria que você falasse também um pouco, Dani, sobre o Yair Lapid, né? Que agora está ocupando, né, o posto de primeiro-ministro de forma interina, está, inclusive, concorrendo. Ele fez várias declarações até, né, nesse último mês, né, inclusive favoráveis aí a aproximação, né, em relação ao conflito, né, a defesa da criação de um Estado palestino, por exemplo. Queria que você comentasse, né, como que está, dentro desse contexto, o poder político dele, né, como que a sociedade israelense está vendo o Yair Lapid. Olha, ele está cada vez mais fortalecido, né? Há 10 anos atrás, quando ele entrou na política israelense, era quase uma piada, né? Ele era um ator, comediante não, ator e apresentador de televisão, ele era considerado, assim, um bonitão, uma coisa meio William Bonner, mas, assim, ninguém levava ele muito a sério, só que ele, por 10 anos,
trabalhou muito para ser levado a sério. E agora, essa oportunidade que ele realmente se tornou o primeiro-ministro, mesmo que temporário, ele está utilizando de maneira, eu considero, brilhante. Ele recebeu o presidente Biden aqui e foi bastante, né, se comportou bastante bem. Ele fala inglês, ele foi na ONU fazer esse discurso que você falou, o inglês dele é ótimo, ele é muito, né, ele se apresenta bem, ele fala muito bem, obviamente, ele é um cara de comunicação, então ele sabe falar, quer dizer, não é só o Netanyahu que está fazendo discurso, né? Ele também sabe fazer discurso, então ele não está sendo visto mais como piada, ele está tendo cada vez mais força. O partido dele, o A Futuro, está em segundo lugar nas pesquisas. Se o primeiro lugar nas pesquisas é o Likud, mas com aquela coisa de sempre, entre 30 e 35 cadeiras, né, que o Likud está conseguindo nos últimos anos, o A Futuro, o Yesh Atid, tem 24, 25 cadeiras de intenções de voto. É muito coisa, entendeu? Quer dizer, e ele realmente se tornou a ponta de lança da centro-esquerda israelense. Ele se tornou a esperança da centro-esquerda israelense. Por causa dele foi formado esse governo de coalizão nacional que ficou no poder por um ano e se desmilinguiu, mas ficou por algum tempo no poder e conseguiu derrubar o Netanyahu, né, no ano passado. Foi o Yair Lapid que construiu isso, que costurou. Né? Então, ele realmente é visto como a grande alegria da centro-esquerda. Ele não é um cara totalmente de esquerda, ele é de centro, e ele, inclusive, se orgulha de ser de centro. Ele fala, eu sou pelo consenso, eu sou de centro, eu quero falar com os dois lados. Eu não tenho ideologias esquerdistas, nem econômicas, nem tal, não sei o quê. Eu quero ser um cara que vai ser... que vai dar força para a voz da maioria calada, sabe? Da maioria que não quer conflitos, da maioria que quer pensar no seu dia a dia, que quer pensar num futuro para o seu filho, no futuro econômico e socioeconômico e geopolítico. Quer dizer, ele é um cara que realmente se tornou a esperança do bloco da centro-esquerda e ele realmente está demonstrando muita força nos últimos anos. Dani, você escreveu há algum tempo para o site do IB um artigo que eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui, mas quem quiser pode entrar no site e ler ele mais detalhadamente, mas que é sobre o racha dos partidos árabes. Como era e como está agora e quais as consequências desse movimento político para o cenário em Israel? Pois essa talvez seja a grande novidade dessas eleições. Cada rodada de eleição tem um grande terremotozinho, né? Uma grande novidadezinha. E a grande novidade por enquanto, dessas eleições é o racha dos partidos árabes. Em Israel, há 4 partidos árabes, tá? Sendo que algumas vezes eles conseguiram se unir. É muito difícil, porque quando a gente fala partido árabe, fica parecendo todo mundo pensa igual. Não! Cada partido tem uma plataforma completamente diferente da outra. O fato deles serem árabes é só né, o que os une. Mas um, por exemplo, é comunista totalmente, o outro é conservador nos costumes, o outro é mais liberal e prega a integração na sociedade israelense, o outro... Então, cada um tem a sua plataforma. Só que eles se unindo, eles descobriram algum tempo atrás que eles ganhavam mais votos, né? Que eles aglomeravam toda a minoria árabe israelense e votava mais. Eles chegaram a ter, uma certa época, 14 cadeiras no parlamento, 15. Eles chegaram a ser a segunda força política de Israel, né? Como hoje é o Yair Lapid, eles eram a segunda força política de Israel. Mas, como tudo, né, que acontece de líderes que, na verdade, vão subindo e o ego deles vão crescendo, eles começaram a ficar famosos e os egos foram ficando não sei o quê, começaram a ter brigas internas e eles se separaram. E o resultado disso é que, desses 14 cadeiras que eles tiveram algum tempo atrás, provavelmente agora eles vão conseguir 8. Quer dizer, então a força política deles vai cair muito. Por quê? Porque um partido chamado Balad, que é um partido anti-Israel, inclusive o TSE israelense acabou de suspender esse partido, ele não vai poder participar das eleições. O resultado final a Suprema Corte vai dar ainda, né? A Suprema Corte ainda eles pediram a opinião da Suprema Corte, mas o Tribunal Superior Eleitoral daqui
cancelou a participação deles, porque eles não acreditam em Israel como um país, né? E eles tinham mais ou menos 2 mandatos, né? Duas cadeiras. Então, de 10 cadeiras que estavam nas pesquisas eleitorais, agora baixou para 8, né? Porque esse partido não vai participar. E esse partido rachou dos outros 2, que já tinham rachado. Então, agora você tem 3, digamos, partidos árabes concorrendo em vez de um, que teve 14 votos, agora você tem 3, sendo que um não vai poder nem participar. Os outros 2 são uma coligação entre um partido chamado Hadash e outro chamado Tal, que é o Partido Comunista, e um outro partido um pouco mais progressista nos costumes, e o outro que está fora é o Partido Ram, que é um partido mais conservador nos costumes, bem mais islâmico, digamos assim, apesar de que ele também prega a integração na sociedade israelense, tanto que ele apoiou o governo do Yair Lapid e do Naftali Bennett no ano passado. Pela primeira vez na história de Israel, teve um partido árabe apoiando um governo israelense. Quer dizer, isso é péssima notícia para a esquerda, né? Para o bloco da centro-esquerda, para o bloco anti-Netanyahu. Porque eles perderam dois mandatos, 2 votos, 2 cadeiras. E para onde vão essas 2 cadeiras? Não sei, pode ir uma para o Likud, pode fazer o Netanyahu chegar mais próximo do número de 61 cadeiras. Então, realmente, é um terremoto bastante ruim para a esquerda, esse enfraquecimento, por causa de picuinhas internas, de brigas internas entre os próprios partidos árabes. E aproveitando o gancho, né, Dani, você falou um pouco, né, o quanto essas picuinhas não favorecem, né, principalmente a esquerda. Eu queria que você falasse um pouco como que está esse cenário, né, como que a esquerda israelense aparece aí no cenário político. Olha, infelizmente, a esquerda ela virou quase como partidos de nicho aqui, como a gente chama, partidos pequenos, tá? Com menos de uma cifra, não chegam a 10 cadeiras, tá? Então você tem os grandes principais partidos de esquerda israelenses históricos, é o Partido Trabalhista, que já foi do governo, Shimon Peres, David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, os grandes nomes da política israelense desse partido trabalhista, que comandou Israel até o fim da década de 70 tal, e tudo, né, histórico, provavelmente vai conseguir 5 cadeiras. E é perigoso, porque 5 cadeiras, se ele conseguir um pouco menos que 5, 4 cadeiras ele ainda entra no parlamento, ainda consegue cadeiras, mas se conseguir 3, nem entra, porque o mínimo de cadeiras que você tem que ter é 4, ou 0 ou 4, né? E eles estão com 5, que periga estar nesse limite aí de não entrar no parlamento. E o outro partido importante também é o Partido Meretz. Esse é um partido mais à esquerda do que o Partido Trabalhista, um partido realmente, alguns chamam de extrema esquerda, né? É um partido realmente ideologicamente, economicamente, em relação aos palestinos. Sabe que esquerda e direita aqui é um pouco diferente, não vou entrar nisso agora, mas o Partido Meretz, ele é o partido considerado esquerda raiz, tá? Ele também está com 4,95 cadeiras, também perigando nem entrar no parlamento. O Meretz já teve 15 cadeiras. O Partido Trabalhista nem fala, já teve 40. Quer dizer, então, a esquerda israelense está bem enfraquecida. O que parece que o público israelense nos últimos anos, nas últimas décadas, se moveu para a direita. Apesar de que eu não tenho muita certeza disso, porque eu acho que talvez só tem uma mudança de nome aí. Tem a metade dos israelenses que seriam de esquerda antigamente, hoje se dizem de centro. Eu não sei exatamente qual é a importância desses nomes, entendeu? Mas você realmente tem hoje, como já há muitos anos, um pouquinho mais de 50% dos israelenses se considera de centro, direita ou direita, e um pouquinho menos que 50%, 48, 45, 48% se considera de centro-esquerda e de esquerda, né? Mas a esquerda mesmo, que não está nesse centro, está bem enfraquecida. Inclusive, o próprio Yair Lapid tentou fazer com o Partido Trabalhista, o Avodá, e o Meretz se unissem, porque é sempre assim na política israelense. Você se une, faz uma coligação com outro partido, você cresce, né? Até porque você sai um pouco desse perigo do limítrofe de você nem entrar no Knesset. Ele tentou, ele conversou com com a Merav Michaeli, que é líder do Partido Trabalhista. O Meretz até estava aceitando, né? O Meretz agora está com uma líder nova velha, nova antiga, que ela era antiga e saiu, voltou. E ela falou: não, eu por mim, a gente volta, a gente se une. Mas a Merav Michaeli falou: de jeito nenhum, eu não vou, eu não sou o Meretz,
eu sou Partido Trabalhista histórico, não sei o quê, a gente vai concorrer separado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem chance de esses partidos não entrarem? Tem chance deles não Não passar entrarem. nem Eles a estão no cláusula de limite. barreira, assim. Hã? De não passar nem a cláusula de barreira. Sim, cada partido, para ter pelo menos uma cadeira, na verdade, aí você tem 4, né? Precisa ter 3,25% do número de votos válidos. Então, 3,25 quer dizer que você tem 4 cadeiras, quer dizer, você passa de 3, você já tem 4. Então, ou você não entra ou você tem 4. 4 é o mínimo, tá? E pode ser que o Partido Trabalhista e o Meretz não consigam passar de 3,25% dos votos. Por enquanto, eles ainda estão em 5%, digamos assim. E tem outros partidos que estão até com menos. Você tem os partidos árabes, esses que eu falei para vocês, o Hadash e o Tal juntos, e o Uram, estão com 4. Eles estão mais ainda perigando nem entrar no parlamento. Quer dizer, que também, na verdade, é um baque para a esquerda. Eles são considerados parte do bloco de esquerda, apesar de que não são todos de esquerda, mas eles são considerados do bloco não de direita, digamos assim. Então, realmente, a esquerda está passando por um problema muito grande. Só antes da gente avançar para a próxima pauta, porque eu me lembro que em meados de agosto teve um racha também nos partidos de direita ultra-ortodoxos, né? E a perspectiva era de que até esse momento, né, atual, eles se consolidassem aí algumas alianças. Essas alianças foram feitas, eles se fortaleceram nesse meio tempo, agora às vésperas da eleição. Como que... Ela realmente houve um racha, né, principalmente num dos partidos, que é o judaísmo da Torá, né, teve um racha, eles têm questões de problemas internos entre eles, mas o Netanyahu interviu e conseguiu fazer eles falarem de novo, até com essa promessa que eu contei antes sobre não precisar de dar aula de não sei o que nas escolas, e eles superaram esse racha. E o outro partido de ultra-ortodoxo é o Shas, né? Um é um partido sefaradita, outro é o Ashkenazita, e eles já há muitos anos mantém um número de mais ou menos 15 cadeiras, né? Que é mais ou menos o percentual de ultra-ortodoxos na sociedade israelense, digamos assim. Mais ou menos 10, 12%, digamos, né? 15 cadeiras. E eles vão provavelmente manter esse número. Segundo todas as pesquisas, elas dão 8 para um, 7 para outro, ou o contrário, ou 7 para 7 e 7. Quer dizer, eles vão ficar entre 14 e 15 cadeiras juntos, cada um entre 7 e 8 cadeiras. E, Dani, como a gente falou logo no começo, né, teve eleição no Brasil no último domingo, dia 2, a gente viu que a extrema-direita ainda tem muita força no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente teve várias conquistas relevantes em relação a minorias, né? O Brasil elegeu as 2 primeiras deputadas transexuais, o Brasil elegeu as primeiras deputadas indígenas. Nossa, isso é uma loucura, né? Uma loucura. Tipo, meu Deus, eles estavam aqui antes. Como é que só entraram agora as 2 primeiras mulheres indígenas? Mas temos que celebrar as conquistas também. Eu queria saber como que você vê essa questão da representatividade de minorias no cenário da política israelense. Porque quando a gente fala das principais forças, tirando a Merav Michaeli, a gente só fala de homens brancos, todos ali acima de, sei lá, 50 anos. Aí a gente fala de Bibi, a gente fala de Bennett, a gente fala de Benny Gantz, a gente fala de Yair Lapid. Então, todos são homens brancos ali, meio iguais. Tem representatividade na política israelense, se é um movimento que cresce, e ao mesmo tempo tem aquele ministro da Saúde, né, que é assumidamente gay. Enfim, fiz todo um preâmbulo, mas quero ouvir de você como é isso na prática. Olha, as questões aqui são diferentes, né, do que no Brasil, né? Então, quando você fala de nativos, de indígenas, tal, aqui a gente fala dos árabes, que é a grande representatividade que é importante aqui, né, da minoria maior, a maior minoria que tem aqui. Em segundo lugar, a gente fala muito de mulheres, né? Você falou da Merav Michaeli, que é líder do Partido Trabalhista. A líder do Meretz também é uma mulher, é a Zehava Galon, que ela tinha saído, ela já é um pouco mais velha, ela tinha saído da política, e agora que o Nitzan Horowitz, que é esse parlamentar que você falou, esse ministro da Saúde que você falou, que é abertamente gay, que também já é outra representatividade importante, ela resolveu voltar para o Meretz. Então, você tem realmente 2 mulheres aí, por enquanto só 2 mulheres, né, como líderes de partido, realmente ainda não é uma grande representatividade enquanto liderança, mas você vê em todas as bancadas dos partidos, muitos partidos eles fazem
questão de colocar mulheres nas primeiras colocações em suas listas, a não ser os partidos ultra-ortodoxos, que é uma coisa à parte, que depois eu posso falar, mas, em geral, há mulheres, inclusive nos partidos árabes, e há uma tentativa de demonstrar essa representatividade. Então, você tem cada ano mais mulheres no parlamento israelense, às vezes oscila um pouco para menos, às vezes um pouco para mais. Nesse governo agora, que está acabando, tem uma mulher em cadeira de rodas, que é a Karine El-Arar, a ministra da Energia, tá? Que ela, inclusive, protagonizou uma cena linda. Ela foi participar de uma conferência no Egito, no Cairo, e ela está com cadeira de roda, ela tem paralisia cerebral, e aí o Assisi, o presidente do Egito, entrou na conferência e foi imediatamente falar com ela e parabenizá-la por sua presença na conferência. Quer dizer, então, ela também você tem representatividade aí também de esse tipo de representatividade, e é uma tentativa realmente de você colocar mais pessoas na roda. O próprio Likud já tem parlamentares abertamente gays. Quer dizer, então, você tem realmente cada vez mais representatividade. Agora, precisa continuar a luta, quer dizer, porque se ficar vamos deixar como está, pode retroceder. Eu acho que o número de mulheres já foi maior, poderia voltar a ser maior, e agora o número de árabes vai ser menor. Então, quer dizer, você sempre tem que estar lutando para que as minorias mantenham e aumentem sua representatividade. E, Dani, para a gente fechar nosso papo aqui de hoje, queria que você comentasse, né, um pouco sobre como fica a questão do conflito, né, como que isso também é o conflito entre Israel e Palestina, e também como isso afeta o cenário eleitoral. Lembro que uma vez que você esteve aqui com a gente você chegou a comentar, né, que o israelense no dia a dia não está preocupado com outras coisas mais urgentes, né, mas como que está o clima também agora no meio desse caos aí eleitoral? A questão do conflito israelense-palestino está na pauta, está nas conversas, como que está? Olha, eu te diria, até 6 meses atrás, eu te diria que não está muito na pauta. 6 meses atrás, lá para março, abril, eu diria não. Até aquilo que eu falei da outra vez, o israelense acorda de manhã, não pensa nos palestinos, pensa em escovar os dentes, pegar ônibus e ir para o trabalho. Mas, nos últimos 6 meses, está aumentando muito a tensão, novamente, com os palestinos. Começou em março, abril, que teve uma onda de atentados que chegou a Tel Aviv, em outras cidades israelenses, e aí o exército israelense começou a fazer muitas incursões na Cisjordânia para buscar suspeitos de terrorismo. Eles têm lá a inteligência deles, sei lá o quê, e essas incursões são muitas vezes violentas. Desde então, pelo que eu sei, o número, eu acho que já chegando quase a 90 palestinos mortos desde então, desde março, abril, e israelenses mais ou menos um pouco mais de 20. Quer dizer, você tem aí um número de mortos no conflito muito maior do que nos últimos anos, tá? E essas incursões diárias do exército israelense na Cisjordânia, elas levam à vingança da vingança da vingança. Quer dizer, aí os caras entram lá, aí matam 1 ou 2 palestinos que atiram contra o exército, que cometem algum atentado. Ontem, por exemplo, teve 2 atentados contra civis que estavam andando de carro numa estrada lá, e aí vieram uns palestinos e atiraram com a metralhadora nos carros. Quer dizer, e aí veio os exércitos, mataram, esse especificamente eu não sei, mas é assim mais ou menos, entendeu? Cada dia tem 2, tem um conflito ali. Então isso vai aumentando o clima, e está aumentando mesmo. Quer dizer, eu não sei o que vai acontecer até as eleições. E eu sempre digo, toda vez que tem essa endurecida da violência, né, entre israelenses e palestinos, a direita ganha votos, porque os israelenses se sentem inseguros, né? Que, na verdade, é o sentimento básico dos israelenses, é a insegurança. Eles acham que, a qualquer momento, alguém vai querer matar eles, né? Então, esse sentimento, ele aflora no momento que você tem muitos atentados. O noticiário só fala do atentado ali, do atentado aqui, tá, não sei quem, não sei o quê. Os israelenses ficam inseguros e eles acham que os líderes de direita sabem lidar melhor com o conflito com os palestinos, tá? E é uma coisa que o Yair Lapid um grande desafio para o Yair Lapid, porque ele é um cara de centro e ele tem que provar, enquanto primeiro-ministro temporário agora, que ele também sabe lidar com isso da maneira dele. Talvez ele saiba lidar tentando conversar,
tentando fazer alguma coisa, ou então realmente colaborando com com o exército, assim como um cara de direita colaboraria. Quer dizer, ele precisa mostrar que ele, mesmo sendo um cara de centro-esquerda, ele pode lidar com a questão e prometer a segurança para os israelenses, assim como líderes de direita. Dani, era para a gente fechar, mas na verdade eu acho que faltou uma pergunta muito importante. E se ninguém formar uma coalizão? Ué, eu falei, se ninguém formar uma coalizão, pode abrir os calendários para abril do ano que vem. Eleição número 6. Por que não? Festa. Pelo amor de Deus. E aí o Yair Lapid vai ficando. Vai todo mundo ficando. Quer dizer, uma das estratégias do Netanyahu justamente era essa. Ele não conseguia a coalizão, só que aí ele chamava as eleições, que demora 3 meses, enquanto isso ele vai ficando. Foi isso que aconteceu até o ano passado, quando ele saiu do poder. E o Yair Lapid, certamente, essa coisa temporária dele vai durar certamente 5 meses, que foi os 3 meses, né, da convocação das eleições, mais uns 2 meses de tentativa de negociação de governo. Se ele não conseguir, se ninguém conseguir, ele vai ficar mais 3 meses até as próximas eleições. E mais 2 meses até o fim das outras eleições, a tentativa de coalizão. Enfim, é uma impasse sem fim, que, ao meu ver, na minha opinião, só vai terminar quando o Benjamin Netanyahu sair do palco político. É isso, caos. Bom, a gente conversou hoje, então, com a jornalista, nossa companheira aí de sempre, Daniela Kresh, que é correspondente do IB em Israel. E Marhat Matová a todos os nossos ouvintes, para você, Dani e Anitta também, e até a próxima quarta-feira. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês, foi um prazer. Marhat Matová para todo mundo, e se você quiser mandar uma mensagem para a gente, você pode escrever para o nosso e-mail, que é o @institutobrasilisrael.org. Lembrando que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí. E siga o IB nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. E se você quiser saber toda semana novidades sobre Israel, acompanhe o Expresso Israel no nosso canal no YouTube, comigo e com Daniela Kresh, está sempre lá com diversos temas. No último que a gente gravou, a gente falou, inclusive, sobre uma possibilidade de mudança da marcha da vida. Vão lá se vocês quiserem saber mais. Um beijo para vocês. Tchau.